Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário, aqui é Casa da Treta, e esse filme, olha, eu acho que nem Meghan Markle é capaz de chegar nesse patamar de treta. É impressionante, cada notícia eu fico mais impressionada. Eu sou a Moira Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes, a gente montou o canal para bater papo contigo de atualidades, de livros e de royals e do que pintar. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas que são públicas, os nossos endereços no X e em outras redes sociais, e as nossas lojinhas no Collab 55 e no Shopee, se você quiser um mimo, um livro bacana, uma caneca, uma camisa. Então, o que a gente queria comentar contigo é o novo filme da Branca de Neve. O filme, a produção que fundou o Império Walt Disney. O desenho animado de 1937. É um desenho animado até curto, de 1h30, mas imagina, isso levou muito tempo para ser feito. A Branca de Neve o rostinho dela foi inspirado na Hedy Lamarr, que era uma atriz super famosa na época, e tem até hoje um rosto muito perfeito, né, até para os padrões de hoje, e foi uma perfeição, porque era uma celebração do que seria, abriu o império das princesas Disney. Uma mulher perfeita, digamos assim, inocente, cheia de virtudes, e que faz o bem, e o bem vem para quem faz o bem, né? E a gente estava até conversando agora que ao longo dos anos parece que a Disney meio que escondeu a Branca de Neve. Mostrava Cinderela, claro, Frozen, que foi um sucesso, né? A Branca de Neve, a Pequena Sereia e tal, mas a Branca de Neve parece que foi ficando esquecida. E assim, quem tem criança sabe, assim, que os primeiros aniversários, 1 e 2 aninhos, é a gente que escolhe o tema, né? Então, menino é fazendinha, é circo, menina é Branca de Neve. Mesmo porque, né, é muito fácil de fazer com maçã, né? E existe um potinho que é feito um Tupperware, que é uma maçã, sabe? É muito perfeito para fazer a lembrancinha já, né? Então é tudo bonitinho, a criancinha vestidinha de Branca de Neve, é uma coisa linda. Mas depois, as crianças, pelo menos assim, da época que eu convivo, as crianças nem lembram da Branca de Neve. Fiquei pensando, sabe, Vânia, se não foi intencional dessa loucura, porque a Disney foi um dos lugares que mais sofreu com esse vírus woke, se não foi intencional, sabe? Esconder a base do império, sabe? A base da retidão de caráter, dos valores de Disney, né? Pode ter sido porque a gente, como você bem frisou, Branca de Neve, ela representa pureza demais. E para quem conhece a biografia do Walt Disney, já viu algum documentário, ou leu um dos zilhões de livros que tem aí disponíveis, o Walt, ele não que ele fosse perfeito, tá? Eu sei que tem várias nuances dele, porque ninguém é perfeito, ninguém é só bonzinho ou só malzinho, mas ele tinha essa coisa de focar em colocar toda a família reunida. Toda a base dele, quando ele foi criando, dos desenhos indo para o cinema. Claro que ele queria ficar rico, claro que ele queria ganhar dinheiro, mas principalmente o jeito que ele fez, idealizou o primeiro parque, sempre foi com o objetivo de ter toda a família. Para ter toda a família, seria uma coisa em que os adultos não ficariam entediados, e as crianças poderiam brincar e se divertir sem qualquer problema. A Branca de Neve, que foi, né, uma idealização dele assim muito doida,
Ele acreditava tanto no projeto que ele, para convencer a equipe pequenininha que ele tinha, ele fez o storyteller, aqueles desenhos lá, que, né, você coloca quadro a quadro, e ele botou todo mundo sentado na sala e ele contou toda a história, fazendo todas as vozes. Porque todo mundo achava uma loucura. Até então, qualquer desenho tinha no máximo 10 minutos, né? Principalmente desenhos falados, que foi uma coisa muito devagarzinho que foi colocada. O primeiro desenho dele falado foi aquele do Mickey assoviando, dirigindo um barco, que é Que muito está em domínio famoso. público, né? Então, quando ele chegou para a equipe e falou: vamos fazer um desenho de 1 hora, porque as pessoas vão ao cinema e ficam 1 hora vendo desenhos. Porque a indústria ali do cinema compilava aqueles rolos, né? Aqueles rolos de filme, que eram vários desenhos de 5, 10 minutos ao longo de 1 hora. Então, se as pessoas conseguem ficar 1 hora vendo vários desenhos, por que elas não ficariam 1 hora vendo um desenho só? Contando uma história, né? Essa foi a grande loucura. E ele levou adiante, e ele peitou, e o irmão foi atrás do dinheiro, coitado do Roy. O Roy sofreu muito na mão do Walt Disney. E aí ele fez essa Branca de Neve, que foi um marco, né? Foi uma coisa assim, e de lá para cá, que aí todos os desenhos longa-metragem que o estúdio dele fez, sempre ganhava Oscar. Chegou um ponto que os últimos Oscars, vamos dizer assim, principalmente no quesito música, e eu já deixei aqui minha indignação com relação a Frozen e a música do Despicable Me, que era o Happy, que eu fiquei pé, porque eu achava que Happy merecia ganhar mais do que Let It Go, entendeu? Mas porque era sempre aquela coisa, qualquer música que um desenho da Disney estivesse na competição, nem se deu o trabalho de ir no dia do Oscar, tá? Fica em casa, porque o Oscar já é do pessoal da Disney. Por causa dessa coisa, dessa maravilhosidade, que eles sempre se superavam. Até que o negócio começou a sair, né, extrapolar para essa cultura W, que não é de UOL, né? E aí foi assim, o caldo desandou. Porque até Mulan, até aquela da Valente, que são duas personagens femininas que literalmente lutam, que não querem casar, elas querem ser independentes, elas querem ajudar a família, elas querem fazer outras coisas. A gente ainda, poxa, que legal, olha, uma princesa ruiva. Olha, uma princesa Diferente. bonita. Olha, eu, por exemplo, eu amo assim, Mulan. Você não ter necessariamente o casamento como ponto focal, eu acho que não é ruim, porque uma criancinha pequenininha de 2, 3 anos, ela não precisa focar em casamento. Ela Não, não precisa focar em namorar o amiguinho do jardim da infância, né? exato. Então, tudo bem que nos desenhos, nas primeiras coisas Disney, não tinha um foco no erotismo, mas tinha sempre esse final feliz. A gente tem aqui um programa inteiro sobre contos de fadas, eu acho que são até 2, mas a gente tem cortes também. Se você não assistiu, existe um corte específico da Branca de Neve, onde a gente explica a história original. Qual o intuito da história original, né? Quando foi criada, contada boca a boca. E então esse negócio das princesas não casarem, não acho ruim. Não. Não precisam se opor ao romance ou à ajuda de um homem. Mas elas não terem esse foco, não acho. A grande questão dessa briga W aí
entrando na seara do feminismo, é a coisa de que o homem virou meu inimigo. Uhum. Porque você não querer casar, você não focar o desenho no casamento, no romance, como a gente falou, beleza, porque vocês notam que o Mulan vai indo daquele jeito dela querer salvar o pai Uhum. e acaba salvando a China. E aí, depois que o chefinho lá do exército descobre que ela é menina, porque a princípio ela até é expulsa do exército por ela ser mulher, mas com toda aquela coisa, é que ele vai lá e volta na casa dela, e no final, então dá todo aquele perfume de que eles vão ser namoradinhos. Mas não Uhum. termina necessariamente em casamento, como Cinderela, que Uhum. termina com vestido de noiva dentro da carruagem, Uhum. né? Beleza, mas a coisa do... Se você é homem, se você tem uma espada no meio das pernas, você é meu inimigo, foi essa tônica dessa Branca de Neve. Vocês lembram daquela primeira entrevista que ela deu? Weird, weird, weird. Vocês lembram, né? Não, ó, É, não aquilo precisava eu nem acho de assim, príncipe. insano. E essa mulher é uma mulher insana. É uma garota, não é? Me desculpe, com essa idade dela eu já estava casada. Ela é insana. Ela é uma pessoa assim que não tem sanidade mental, insana nesse sentido. Por quê? Quando você está trabalhando, você não dá um tiro no pé. Isso que ela faz e continua fazendo, ela não parou, ela sempre fez e continua fazendo. Ela se destrói, é que nem a Marco, por isso que tem essa comparação dela com a Marco, porque ela tem essa mesma coisa, porque é narcisista também, porque ela se acha assim muito engraçada, tudo que ela fala é muito legal, ela tem uma presença de espírito muito boa, tá vendo? Weird, weird. Ela assim, quando você ouve ela falar, tem um vídeo novo dela que ela tá, vídeo novo, a pessoa tem Instagram, então se destrói, se desgraça todo dia postando tudo, né? Esse vídeo aqui dela, que ela está fazendo maquiagem, eu queria passar um pedacinho só para ouvir. Parece que eu estou ouvindo a Megan falando. Acho que é a entonação, sabe? I like to go over it so that it's more round, and I like to overline the tiniest bit. Whenever I'm getting my makeup professionally done, I ask that they overline, just because I like the way it looks. And I do that on the bottom as well. Assim, é a entonação, é a maneira que fala, sabe? Isso era um vídeo de alguma revista mostrando suas dicas de beleza, mas é uma pessoa assim, Vânia, eu acho que o nível de maluquice é assim, comparável 100% assim, em graus, eu acho que seria, assim, de Amber a Megan, ela tá em algum momento aqui no meio, sabe? Uhum, É, é, exato. Elas mostram bem essa coisa em comum, inclusive no último Oscar, que no tapete vermelho, quando ela chega e vai tirar aquelas fotos, até hoje eu não consegui, assim, eu não vi o Oscar, né? Mas eu vi depois aí as repercussões. Eu não consegui entender muito bem aquelas caras e bocas. Ela estava com constipação, estava tentando segurar o peido, se peidasse ia sujar a calcinha, eu alguma acho coisa que nesse alguém nível. disse para ela que ela tinha que fazer esse astral, assim,
Essa cara Femme sexy. Fatale. É. Eu não sei. Eu não entendi esse beijo assim pra frente, assim. Ai, assim, sou muito gostosa, ui, né? Eu não entendi muito bem, gente. Assim, é uma mistura de estar com algum bichinho andando pelo corpo, porque ela fica, né, se movimentando assim, e tá tentando ver se o bicho sai por baixo na saia, ou segurando o peido. Eu não entendi muito bem essas caras e bocas que ela fez. E ainda teve, na hora da entrega de um dos Oscars lá, que ela teve que entrar com a Gal Gadot, linda, maravilhosa, no vestido vermelho, e elas não se olharam na cara, porque estava nítido que elas não se dão bem. Por quê? Porque a baixinha aí fez comentários contra o povo da grandona, nessa briga toda que está tendo aí politicamente. Então, assim, gente, vamos lá. A Gal, ela nasceu em Israel, ela serviu o exército em Israel. Por mais que ela esteja morando nos Estados Unidos e tudo mais, mas é a pátria dela. A gente não está aqui para falar qual dos dois países tem mais gente para jogar bomba. Ali é uma indústria do entretenimento. Quando você entra naquela porta, todas as suas diferenças ficam do lado de fora. Você não precisa ser amiga íntima, não precisa trocar o WhatsApp, trocar receita, tá? Trocar receita de creme para fazer amaciamento no cabelo. Você não precisa fazer isso. Mas você tem que ser educada com a pessoa que trabalha ali com você. Principalmente se a pessoa realmente não fez nada pessoal, do tipo, te deu um tapa na cara, pisou na bainha do seu vestido para você rasgar ele e não conseguir entrar no palco. Não houve nada disso. Então, assim, foi um tratamento ali tão antiético que saltou aos olhos, sabe? E ela é famosa por fazer caca em rede social. Famosa, useira e vezeira, tem post dela de 2020 xingando político, e não é xingando assim, fulano é um político ruim, é ladrão. Não, fulano é PDF, vai tomar naquele lugar, vai não sei o que lá, e nananã, e assim, sai de casa agora e vai votar para o meu partido. E se você não concorda com isso, pode deixar de me seguir aqui, porque eu não me interesso por você, você é desnecessário para mim. Ora, então, quando chega o flop, você não pode reclamar, porque você mandou as pessoas para aquele lugar. E aí é interessante você trazer isso, porque se lá em 2021 ela já fazia esse tipo de Twitter ou postagem, o que levou a Disney a contratar uma pessoa dessa? Porque quando ela fez Sublime, Amor Sublime, ela esteve muito bem, porque é um filme musical, né? E dizem que ela canta bem. Mas vocês, por uma postagem da Carano, vocês mandaram ela embora do Mandalorian. Uma postagem. E até hoje vocês estão aí na justiça brigando por causa dessas coisas. Essa guria fez várias postagens. Não, é sem parar. Essa que está na tela, com esse gesto tão delicado, a gente falou disso na época, que foi depois das eleições, quando ela viu o resultado, ela falou isso e ela diz: eu espero que nem o presidente novo, nem quem votou nele tenha paz na vida, que vão para aquele lugar bem apertadinho. E aí foi um negócio tão absurdo, um levante, teve print, e aí na época todo mundo que comentava que ela fez stories escrevendo igual uma metralhadora, escrevendo absurdo. Você vê que é uma pessoa, Vânia, que é desequilibrada da cabeça, porque escrevendo um sem número de xingamento para uma nação inteira, porque o cara ganhou por maioria absoluta. Então você está uma metralhadora giratória de vai tomar naquele lugar para a grande parte do país, publicamente.
E aí, 24 horas depois, veio isso aqui, que é uma resposta, e é uma resposta sucinta, com pontuação, com letras maiúsculas. A gente falou disso na época, e todos os comentaristas diziam: isso está estranho. Ela não tem esse nível de educação formal para escrever com pontuação, com as letras certas, com esse vocabulário, isso está Ou esquisito. seja, foi o Relações Públicas que tentou dar uma Exato. abafada nas merdas que Na ela tinha época soltado antes. diziam isso e diziam que, olha, a Disney finalmente está tendo que responder. E aí agora a gente tem comprovação, porque ela está ainda... Eu não sei se ela está iludida ou se agora ela já está, assim, pagando para ver igual Mega. Esse coisa aqui também foi solto nas redes sociais dela, ela comemorando o nome dela no filme. Se você reparar, o cinema está vazio. Quer ver? Ó, não tem ninguém. Então, ou ela é muito perfeita e o cinema foi fechado para ela, ou não tem ninguém assistindo isso. A gente está com a coisa aberta aqui para ver como está o cinema no Brasil agora, hoje, sexta-feira, final de março. Mas agora, a comprovação de que aquilo foi uma coisa da Disney é essa resposta do filho de um dos produtores do filme, em que ele explica aqui, dizendo que está dizendo: ai, você está indo em cima de uma mulher, você. Aí ele explica: cara, é verdade isso, essa mulher estragou o trabalho de um monte de gente. Tem um monte de gente envolvida nesse filme que precisa que esse filme dê certo para receber, porque recebe um adiantamento e depois recebe... Tem muito contrato que é com base na bilheteria. Essa mulher estragou para todo mundo. Ela não estragou só para ela, para o partido dela, ela estragou para todo mundo. O meu pai tem não sei quantos anos de casa, teve que sair da onde mora para ir para Nova York para pedir para ela calar a boca. E ela não calou. É igual esse, não mede consequências. Aí a coisa que você falou anteriormente do cinema vazio, isso já virou meme, né? Não sei se vocês já viram por aí, mas tem uns memes aí de, por exemplo, o Batman brigando com o Superman, né? O Ben Affleck com o Cavill, né? E aí, num quadrado, o Batman fala assim: peraí, Superman, vamos brigar num lugar mais vazio. Aí, na cena seguinte, eles estão dentro de um cinema, passando o Branca de Neve na tela, e o cinema está absolutamente vazio. Tem também um desenho de um videogame também, que dois personagens brigam e fazem a mesma coisa, para mostrar claramente que o povo não está indo. Com relação a essa segunda parte... É o cinema no Rio de Janeiro, no Shopping Rio Sul, sexta-feira, dublado, 6 da tarde. Tem 1, 2, 3, 4, 5, Não dá para 6, ver. 7, 8, Não mudou a tela. Não mudou, está na tela do preço. Perdão. Tem 9. Tudo bem, esse é o cinema VIP, é aquele que a cadeira deita. Sabe? Vamos ver outro cinema que seja baratinho. Ver um cinema popular, né? Porque esse daí... 4 da tarde de sexta-feira é uma hora de criança? Ou 6h20? Não, porque criança na escola. 6h20, então. Você tem que ver final de semana. Final de semana que é de criança. Não, mas sábado e domingo. Ó, sexta-feira. Sexta-feira o povo está trabalhando, gente. 6h20, Vânia. 6h20 você já pegou a criança na escola. Depende da escola. Tem que ver no final de semana. Mas o que eu estava falando da segunda parte aí do filho defendendo o pai produtor, CEO, seja lá o que for. Amanhã, sábado, 4 da tarde. Ok. Só os azuis. 1, 2, 3, 4. Olha aí. 24 horas. De hoje aí a 24 sim dá para a gente medir. Olha aí. Sábado, 4 da tarde, só tem 4 cadeiras vendidas.
Vamos ver um cinema de rua, mas é legendado. No cinema de shopping, legendado, sábado, 1h50. Shopping Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, 1h50 de sábado. Ninguém. Só tem uma fileirinha ali de 4. Ah, tem Não, outra, né? Também. Indisponível, não é vendido, não. Ah, tá, indisponível. Caraca, nada. gente, nada. Meu Deus. Isso é daqui a 24 horas. Então, ou as pessoas estão comprando na hora, né? Mas eu vou te falar, na época que meu filho via os heróis, o Homem de Ferro, não sei o que, a gente tinha que comprar no início da semana. Exato, já Senão, para garantir o ficava final de sábado semana. na mão. A criança queria ver e não conseguia. Vamos ver, cinema de rua no Meyer, também no Rio de Janeiro, dublado sábado, 3h45 da tarde. Tem 3. Meu Deus. Eu acho que, né? Pois é, aí voltando a falar, lá a defesa do cara lá que defendeu o pai, que é do alto escalão. Aí eu vou ter que dizer, tudo bem, ela estragou, né? Mas foi uma conjuntura, né? Porque desde o início, quando foi anunciado o elenco, o povo virou Miranda Priestley virando a boca, tá? Tanto que teve boicote na China, porque a China não cai nessa cultura W. Para os chineses, a Branca de Neve tem que ser branca. É o nome. Na hora que anunciaram e que disseram assim, ué, morena, latinx, ela foi no Twitter e disse, sim, eu sou a Branca de Neve, não, eu não vou alvejar minha pele para fazer esse filme. Mas ninguém perguntou nada. Na verdade, ninguém estava nem se preocupando com você. Só estava falando que está errado, porque a Branca de Neve é branca. Ou se fosse você, ou se fosse Jennifer Lopez, não faz diferença. Né? Ela aqui toma tudo muito para ataque pessoal. Então, aqui está falando que eles dizem que isso é Baizu, que mudou a etnia do personagem e tem as mudanças de plot. Engraçado que eles, né, são bem comunistas, então não deviam reclamar das mudanças para um plot comunista, e que o CGI dos anões acabou de estragar. Então, a China, que é um grande mercado para a Disney, morreu. Pois é. É o segundo filme seguido que a Disney perde na China. O primeiro foi o Capitão América Negro. Agora, Branca de Neve. Pois é. Então, assim, a gente nem pode colocar toda a culpa nela, porque a culpa foi naquelas cabeças pensantes que decidiram colocar a cultura W dentro de um desenho clássico, à base do Império Disney, né? Uhum. Que mesmo que a atual geração não conheça a história dessa princesa, mas nós que ainda somos aqueles detentores do dinheiro na carteira, que vamos levar os nossos filhos e netos para conhecer o que a gente viu quando criança, não gostamos. Então, se a gente não gosta, a gente não vai gastar o nosso dinheiro suado para ver uma porcaria dessa, né? E os orientais, né, de um modo geral, eles são tão radicais nessa coisa, né, de valorizar aquilo que foi feito e que deu certo, que no parque da Disney lá o oriental, existe uma seção daquele filme que foi totalmente tirado dos parques da Disney, aquele do sul, né, do Dupa Duda,
né? Aquela que é coisa tão toda. bonitinho, é a Canção do Sul. Essa parte do parque americano já foi desmontada, já tem um tempo, e virou outra atração, né? Não sei se foi o Avatar, foi alguma coisa que fizeram em cima. Não, foi a montanha-russa mais legal que tinha, que era a Splash Mountain, virou uma montanha-russa exatamente igual, só mudaram os desenhos e os Mudaram o tema. bonequinhos para aquela Tiana, que também é negra. Era a história desse coelho. Esse coelho com esse urso e essa raposa. Era muito legal. Lá no parque lá do Xing Ling, eles não tiraram essa atração. Eles falaram, tem nada a ver, isso aí é cultura ocidental. Se vocês quiserem desmontar, por quê? Porque essa atração ainda era muito famosa. Mesmo com toda a confusão aí do woke, eles dizendo, não, porque a gente tem que tirar, porque isso, porque aquilo, continuava enchendo, e continua enchendo lá no Oriente. Então eles falaram, a gente não mexe em time que está ganhando. Se tiver uma atração nova muito boa, a gente vai incorporar em algum outro lugar no parque. Mas a gente não vai mexer na atração que mais atrai, ou uma das que mais atraem. Então, para a gente ver que a própria Disney deu um tiro no pé. Foi um redator, um roteirista, melhor dizendo, que criou o diálogo, que criou toda aquela trama de que a Branca de Neve, o que importa não é a beleza externa, é a beleza interna, né? E que ela vai brandir a espada por si só, e que ela vai se livrar da madrasta má, porque a madrasta má está fazendo aquele povo passar fome. Então, ela tem que ir para a floresta colher maçãs para fazer torta de maçã para toda a cidade que está passando fome. Agora, vamos lá, se tem uma floresta cheia de macieira, por que a própria cidade não vai lá pegar maçã para fazer? Por que tem que ser uma menina fazer um monte de torta para uma cidade inteira? Então, assim, é um roteiro, gente, sem pé nem cabeça. É uma coisa assim, dizem assim, o filme é para crianças bem pequenas, como se as crianças bem pequenas fossem ignorantes, assim, se elas não entendessem as coisas e não entendessem, assim, você olha para essa pessoa, você vê que ela está falando com uma raiva, com uma entonação, né? E o roteiro se dá o trabalho de dizer, de botar uma música onde eles cantam ela e o tal príncipe, que não é príncipe, que é um ladrão justiceiro, feito um Robin Hood. Eles cantam, eu quero que você me acorde com um beijo. Porque na hora que ele tem que dar o beijo, se não tiver isso dito antes, é assédio, é quebrar picolé, entendeu? Porque um homem não pode nunca beijar uma mulher sem que a mulher diga, eu quero que você me beije. É assim, Vânia, é de uma grosseria, sabe? Uma falta de refinamento, de storytelling, de contar história, de contar uma narrativa. Essa história não precisa ser modificada, tá? Essa história é perfeita, ela é redondinha. É você querer derrubar a base que é conto de fadas. Se tem fadas, é porque tem magia. Magia a gente não explica. Não. Magia se vive, magia se deseja, se almeja. Quem lá atrás, não agora, né? Porque esse povo tem a cabeça, né? Essa criançada de hoje em dia tem uma cabeça meio diferente mesmo. Mas quem na época que viu a Cinderela a primeira vez, nós meninas, não ficou toda eufórica quando a fada madrinha transformou a roupa dela e ela ficou lindíssima naquele vestido?
Ou quando transformou uma abóbora numa carruagem e os ratinhos nos cavalos. É magia. Eles cortaram a todos os magia. animaizinhos transformando aquele vestido velho naquele vestido meia-boca. A gente já estava achando lindo aquele vestido meia-boca. Aí as Exato. irmãs vão e rasgam. Meu Deus, meu Deus. Eu já gostaria de ter os animaizinhos, pelo menos, fazendo faxina na minha casa. E não precisava me dar vestido. Fazer faxina eu já estava de boa. Se ensinasse os 2 meliantes que eu tenho aqui, a pelo menos não fazer cagada quando eles saem da caixa de areia, eu já ia ficar feliz. Olha, esse vídeo dessa mulher é um vídeo, é até antigo, tá? Não é nem dessa época, dessa treta toda que ela arrumou com Branca de Neve, não. Mas isso já foi uma cagada que ela fez, e é uma pessoa que não aceita que fez ECA e que tem que pedir desculpa. É só pedir desculpa, bicho. Olha, me excedi, falei demais, eu não entendia a importância desse filme quando ele foi lançado nos Estados Unidos entre guerras. Eu não compreendia, ninguém me explicou, agora eu entendi, desculpa. Não. Ela vai e coloca a culpa em outra pessoa. Se ela está sofrendo com isso, é porque as pessoas são pandeiristas com a raça dela, que ela nem é tão latinx assim, ela é 50% europeia branca. O pai dela é escandinavo, sei lá de onde que ele é. Então, esse vídeo, ela está dizendo que ela, sim, ela erra, mas, olha, assim como a Vitória Alada de Samothrace chegou no Louvre em pedaços, que ela vai se reconstruir, que tudo que ela lançar, as pessoas vão fazer fila para aplaudir. Então, meu... Sim. Só pois que é. não. E aí... every premiere and everything I do, people will wait in line to see. Trazendo em números, que é o que a Disney espera, né? Lá na primeira fase, quando já deu toda aquela confusão da fala dela dizendo que nem precisavam contratar um príncipe encantado, o orçamento seria de 250 milhões a princípio. Mas a gente sabe que depois disso eles já gastaram muito mais, porque tiveram que mudar o elenco dos sei lá, homens mágicos, sei lá qual era o nome que tinha aquilo, aquele bando de maltrapilho, mendigo. Agora, né? a gente sabe o que é aquilo. Aquela linha de cracudos, eu vou achar ele aqui, um monte de gente, era a gangue desse Robin Hood. Então, ela ia começar no palácio com a Rainha Má, e aí, quando a Rainha Má quisesse matar ela ia fugir, ao invés de encontrar os anões, ela ia encontrar esses cracudos. Esse bando. Que é um bando de justiceiros, sabe? Só que com o levante mundial que foi esse negócio, assim, que é isso? Que deturpação é essa da história? O que vocês estão pensando? O que é isso? Não, isso não é do filme, não. É do filme, sim. Não, você não está entendendo, porque no meio tem um anão. E um bando de cracudos, cada um de uma etnia diferente, de um tamanho diferente. Então, como Levante, tiveram que fazer os anões. Aí, em animação, o que é uma loucura, porque o filme e a animação é um clássico, ele não precisa que você refaça uma animação. Aquela animação se basta. Ela é perfeita. Então, aí criaram isso, ficou um subplot. Quando ela sai e a rainha quer matar ela, o caçador não mata, ela sai correndo e encontra essa casa com essas criaturas. Dessa casa, ela vai buscar justiça, porque ela é uma guerreira, e aí ela vai encontrar
com os cracudos, e aí volta aquele filme original antes das refilmagens. Então, no fundo, eles meio que duplicaram a aposta, sabe, Vânia? O que você não gostou, agora mesmo que tu vai ter. E o anão Exato. ainda vai repetir frases de efeito da minha ideologia política, porque é isso que eu vou enfiar na sua goela abaixo, e seu filho vai gostar disso, e seu filho vai passar a achar que isso é original. Pois é. E aí, então, se eles gastaram 250 milhões no início, não deu certo, tiveram que refazer um monte de coisa, tiveram que adicionar cenas, né? Contratar toda essa coisa aí do CGI para fazer os anões, né? Que aí significaria novos dubladores para poder fazer as vozes e as cantorias e tudo mais. No primeiro final de semana, é o termômetro que a indústria do cinema vê se o filme vai fazer sucesso. Dentro de casa, ou seja, nos Estados Unidos, eles angariaram apenas 43 milhões de dólares. Para mim, para você e para a Moura, 43 milhões a gente não trabalhava mais na vida, tá? Mas para uma indústria Disney, isso não paga nem o porteiro. E fora, do resto do mundo, todo junto, misturado, 87 milhões. Levando em consideração que não gastaram só os 250 milhões iniciais, porque tiveram que contratar mais um monte de outros funcionários, atores e tudo mais. E ainda teve toda aquele apaga-incêndio das merdas que saía da boca dessa sujeita aí, né? Eles nunca vão recuperar esse dinheiro. Nunca. E dentro do site do IMDb, que é aquele site específico, né, que tem todo as especificações técnicas de cada filme, a nota foi 2. Foi a nota mais baixa em não sei quantos anos. Para um clássico que já tinha tudo pronto, uma história pronta, de sucesso, você tinha que tomar pelo menos 8, porque eles poderiam até falar assim, poxa, a Branca de Neve não ser branca, o resto do filme estava maravilhoso, só podia ter escolhido outra atriz. Então, em vez de dar 10, vamos dar 8. Ah, não, cara, deram 2. E tem, assim, além de todo o discurso político comuna que eles botam lá do manifesto dentro das falas, no final, tem uma dancinha lá que está todo mundo de branco, que parece propaganda de sabão em pó. Sabe quando a máquina, você bota sabão demais e a máquina transborda do sabão branco e começa a voar espuma? Gente, é uma cena patética, que é uma mistura de sabão em pó com a festa do Didi. Aí você escolhe para qual relação a Disney está querendo entrar. Do jeito que ela tá, mais suja do que pau de galinheiro, então você já meio que imagina, não é nem para limpar, é para sujar. Você sabe, tô descobrindo agora que no Google você nem acha. Engraçado, né? Pois é. Porque nada agradou, gente. Absolutamente nada agradou. Tudo por quê? Porque quiseram mudar a história original, quiseram tirar a inocência da menina, quiseram bater de frente com a política, tá? A política mesmo, que vem lá de cima, presidencial. Essa é a grande verdade. Eles querem fazer a cabeça doutrinar as novas cabecinhas, que são cabeças fracas, que são aquelas pessoas que cresceram de uma maneira, né? Eu estou falando assim, o jovenzinho para chegar naquela idade de 18 anos, né? Esse jovem de 18 anos é aquele que hoje em dia, quando vai numa entrevista de emprego, tem que ir com papai e mamãe. Ou então, manda os pais na entrevista para os pais ficarem assim, nossa, ó, meu filho é tão maravilhoso, você precisa contratar meu filho. Gente, o que aconteceu com essa geração? E o que vai acontecer com a próxima geração?
dos pequenininhos mesmo, se todo mundo for doutrinado com as falas desse filme aí. Tá indo para trás. Sinceramente, daqui a pouco eu tô vendo a gente na época das cavernas, com um tacape na mão, indo na rua, literalmente batendo na cabeça de um bicho, que aí, como não tem mais o tiranossauro, vamos ter que começar a comer cachorro, para ter o que comer. Assim, triste, né? eu fico com muita pena, de verdade, assim, porque se não não ganho dinheiro com a Disney, não tenho ações, não trabalho para eles, nada disso, mas assim, o destruir uma tradição, né? Eu tenho assim, em termos de desenho, tanto que já anunciaram que há um projeto de voltarem a fazer desenhos desenhados. É meio que voltar para o início para tentar resgatar o que fez a Disney ficar famosa, para vocês verem o desespero que estão. Eles já estavam num patamar de fazer um filme todo em GCI, ou CGI, sei lá, maravilhoso, que todo mundo adorava. Mas o problema não é só o desenho ser em computador ou ser desenhado à mão. O problema é a fala, é o que passa, são as ações daquele personagem. Isso é que está falando mais alto. Eu acho que é isso que eles ainda não entenderam. Eles achando que voltar no desenho do papel lá, em celulose, que fica levantando e abaixando para fazer cena a cena, que foi como feita a Branca de Neve original, é o que vai fazer o povo voltar ao cinema. Não, o problema é o diálogo, colega. Vocês vão ter que mudar os roteiristas, não são os desenhistas. Então, tem umas coisas que é a nossa pergunta para a Megan. E agora não sei se Blake talvez dê alguma resposta para nossa cabeça, assim. Por que a Megan cai para cima? Essa Rachel Ziegler, ela cai para cima também. Todos os filmes que ela fez até hoje são todos fracassos de bilheteria. O Amor Sublime Amor, que é o West Side Story, foi um fracasso, foi uma refilmagem, foi um fracasso. Ela fez o Shazam, foi um fracasso. Fez o Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, foi o único que foi menos fracasso entre os fracassos, e esse aí é uma completa desgraça. Outra coisa é aquela Greta Gerwig que fez o Mulherzinhas, que destruiu a história do Mulherzinhas, mas pelo menos o filme é um filme bonito, e fez o Barbie. Ela fez o primeiro roteiro desse Branca de Neve. E aí foi dando tanta meleca que ela picou a mula e deixou os caras para refazer e reescrever e refazer e fazer essa maluquice que está aí. Chegou um ponto que eu acho que é nessa entrevista aqui que o negócio degringolou de vez entre ela e a Gal Gadot, porque ela fala nessa entrevista, ela fala sem parar, blá, blá, porque ela é muito esperta, ela sabe tudo. Ela, como é que aquela mulher falou que a Mega é? Neurodivergente, inteligentíssima. Ela diz que ela só viu o original uma vez e que ela teve medo. Que ela não gosta nem de ir na montanha-russa no parque. Você vê a cara da Gal Gadot. Ela tá falando, eu vi uma vez e nunca peguei de novo. A cara da Gal Gadot. Que idiota. O que é que ela tá falando aqui? Né? Essa entrevista aconteceu no mesmo dia daquela Weird. Foi depois do mesmo evento. Ou ela não estava pura, ou ela estava surfando numa onda de adrenalina, se achando a última bolacha do pacote,
que aí foi nesse dia que a Gal Gadot não aguenta e blá, 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 porque ele é esquisito, é um filme weird, não sei o que lá, porque o príncipe é um stalker. E aí a Gal Gadot diz assim, ela não vai ser salva pelo príncipe. Está corrigindo ela e fala, ela não vai ser salva pelo príncipe. Porque eu acho que a ordem que elas receberam foi de falar isso. Ela não vai ser salva pelo príncipe. E ela estava inventando aquele monte de treta de babaquice falando. E aí chegou a um ponto de que ela fala, ataca tanto a Gal com esse negócio de Israel-Palestina, que a Disney teve que botar segurança para Gal Gadot. Segurança, Vânia. Porque ela tem 4 filhas, eu não sei se ela tem alguns filhos, mas ela tem 4 crianças pequenas. Ela estava recebendo ameaça de morte por causa dessa louca que está no filme com ela. Pois é. Sim. Isso é sério. Isso é muito sério. Que louca, que louca. E aí, por isso que, apesar dos pesares, eu continuo. Eu tenho aí minhas reservas quanto a ele, acho ele lindo, maravilhoso, mas que é o Henry Cavill, né? O eterno super-homem para mim, depois do Christopher Reeve, é que você vê que ele não fala de política. Ele dá entrevista, ele não fala de política. Ele não se... porque ele é britânico, ele não é americano. Whatever, ele poderia falar na política britânica, poderia falar mal do primeiro-ministro, poderia falar mal da monarquia. Que palhaçada, abaixa a monarquia. Ele poderia. Ele não se envolve. Ele entra no papel, a partir do momento que ele assinou aquele contrato de Superman, e eu já falei isso aqui, Superman é o herói nacional, a roupa dele é a bandeira dos Estados Unidos. Ele tem que passar uma imagem de uma pessoa do bem, uma pessoa pacificadora, uma pessoa educada. Todo mundo que trabalha com esse cara fala o quão cavaleiro ele é. Ele é do tipo que quando entra uma mulher na sala, ele levanta, ele puxa a cadeira para a mulher, ele ajuda a mulher a descer a escada quando ela está de salto, ele abre porta, ele carrega a bolsa. Né? Toda a produção dele, depois que termina as gravações, ele manda um souvenir para todos os atores que trabalharam com ele, que é uma espécie de moeda que ele manda fazer. Cara, ele não fala em política. Como é que você vai ter raiva de um homem? Porque ele é lindo, ele é perfeito. Não, tudo bem, a beleza dele ajuda. Mas ele é um gentleman. Então, o pessoal da indústria do entretenimento está ali para me entreter, para me fazer sair dessa realidade bostal. Eu não quero falar em política. Assim, se eu for ver um filme baseado em fatos reais, que o filme tem uma conotação política, tipo aquele filme do Milk, né? Que aquele, não sei o que, Pen, até ganhou o Oscar. É diferente, porque faz parte do roteiro, do plot. Mas a indústria como um todo, quando eu gostava de ver o Oscar, eu gostava daquela harmonia. Era mentira, era fingimento, mas eu gostava, eu me sentia bem. Porque era todo mundo brincando, era música, era show. Show business. Olha o nome. Tá? Negócios do show. Aquilo é um negócio, a gente tem que tratar com muito cuidado e fazer com que quem está lá do outro lado da tela ou da cadeira, quando é um teatro, seja tão seduzido que ele volte sempre. Eu tenho que entregar o que a pessoa não sabe que ela precisava. Porque é isso que faz a gente viciado. E a gente volta, e a gente volta, e a gente volta. Mas com essas bestalhas aí, foi por causa desse tipo de pessoa que eu parei de ver o Oscar, que eu parei de ir no cinema.
Eu simplesmente parei a indústria do entretenimento. Entretenimento, sabe o que é para mim? Ó, olha aqui o que eu já comprei, ó, para nossa próxima leitura coletiva. É isso, é livro. Isso para mim que é entretenimento agora. E se você é do clubinho, você sabe que nem os livros estão seguros, porque a gente trouxe uma treta aí daquela de... Exatamente. Mas é isso, gente. Olha, flop, tá? Total. Se continuar assim, falência na... não, porque a Disney nunca vai falir, porque ela tem dinheiro na casa dos trilhões. Tá, mas o dinheiro vem em espécie. Os parques também já não estão com essa bola toda. Andaram aumentando muito a entrada na esperança de tirar o prejuízo, só que aí o que está acontecendo é que está vendendo menos, porque para a gente é proibitivo, porque é vezes 6, mas para quem está lá nos Estados Unidos também fica mais caro, né? Pois é, gente. Então, tem toda essa confusão. assim, né? Parece que a intenção é destruir a empresa. Mas olha só, uma das teorias que eu ouvi também sobre o aumento do preço dos parques é exatamente para tentar fazer com que pessoas mal educadas, principalmente de outros países, leia-se países do terceiro mundo, vão para lá, tá? Mas o que acontece? A culpa também é deles, porque isso é um processo educativo. A indústria, de um modo geral, e a área da educação, de um modo geral, está tão raso, está emburrecendo tanto a população, que a população está ficando cada vez mais mal educada. Isso é um trabalho de anos, não é uma coisa de uma semana para outra. Então, essas pessoas criadas na indústria do emburrecimento se tornam mal educadas, se tornam aquelas pessoas que acham que elas são o centro do mundo. Elas são um solzinho, que tudo gira ao redor dela. Então, quando ela vai num parque, ela não ouve a instrução de uma das pessoas, como, por exemplo, eu estava vendo ontem um Reels, uma determinada área do parque lá, do estacionamento, estava fechada para obra, e tinha uma daquelas meninas, que eu não sei o nome que dá, né, uma das meninas que ficam ali indicando, sempre com dois dedinhos, né? Nunca com dedinho, porque é feio, sempre com dois dedinhos, por favor, passem por aqui, que era um caminho que as pessoas tinham que virar de um outro lado e dar uma volta maior para chegar no estacionamento onde estava o carro delas. 3 meninas, não especificadas de que país, mas tudo bem, 3 meninas não ouviram de propósito a regra ali da guriazinha, né? Da funcionária do parque. Elas se aproveitaram a hora que a menina estava olhando para o outro lado, indicando o caminho para as pessoas, e correram para passar ali pelo estacionamento para encurtar o caminho. A menina viu a funcionária, saiu correndo e ficou na frente das meninas de braço aberto, assim, falando, vocês não vão passar. O cara até fala, ela deu uma de Gandalf. You shall not pass, né? E ficou assim. Aí, as meninas não puderam, as meninas tiveram que voltar. Poderia, de repente, uma dessas 3 meninas faz uma live, faz um vídeo e fala, porque a gente foi maltratada por um funcionário da Disney. Mas, meu amor, começou por você, por não obedecer uma regra simples, que era não passar por um local onde poderia haver um acidente. E para a Disney, a segurança é mais importante que a educação. Porque se você se machucar e for processar, é muito pior do que você tomar um tapinha na bunda. Então, o público da Disney é o público emburrecido também pela Disney. É assim, né? Aquele fafo. Faça a merda e veja o que vai acontecer, né? Exatamente. Então, agora, o mundo inteiro está pagando o ônus do emburrecimento da população. Infelizmente. Mas é isso. Me fala, você viu, você vai assistir a Branca de Neve, você vai levar alguma criança para ver?
Você Antes de pretende terminar, ver- tem esse questionamento aí, deixa aqui no comentário se você viu, se você vai ver, se você acha legal, se você não viu nada demais, a Branca de Neve ser latina, de a princípio não ter nem anão no filme, deixa aqui seu comentário. Cada um dá a sua opinião e tá de boa. Mas antes da gente se despedir, eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha, caso você nunca tenha ouvido falar nisso, porque eu tenho certeza que tem um ou outro que não ouviu. Nesse desenho aí original, muito fofo, muito lindo, todo mundo sabe que a Branca de Neve come uma maçã envenenada, cai dura, os anões constroem um caixãozinho lá de cristal, de vidro, né? Linda, maravilhosa, todo mundo chorando, e aí chega o príncipe, dá um beijo, ela acorda e ele leva ela embora, subentendendo-se que vão casar e ser felizes para sempre, né? Essa é a história que nós, criança, a gente guardou no coração como a coisa mais linda, né? O primeiro conto de fada com um final feliz e um pretenso casamento. Mas existe uma teoria de que, na verdade, a Branca de Neve nunca acorda. Se vocês repararem bem, eu fico até emocionada. Quando o príncipe dá um beijo nela, ela beija cada anão na cabeça com o olho fechado. Não tem olho aberto. E quando ela sobe no cavalo e vai embora, Tá emocionada mesmo. O castelo está nas nuvens. Então, aquele príncipe é o anjo da morte. Menina, nossa senhora, tá vendo? Weird, é pra ter medo mesmo. Mas olha só, se essa foi a intenção do Walt Disney, ele fez de uma maneira que a gente nunca desconfiou. Isso é magia, gente. Isso é magia. É isso que estão roubando da gente e estão roubando das nossas crianças. Isso é inadmissível. Nossa, mas... E esse nem é o desenho original, assim. Tem que ver um que é lindo, assim, quando ela está de costa em cima do cavalo e o castelo está lá em cima, e você vê que a luz do castelo é uma luz celestial. Não é um castelo, assim, que está só no alto da montanha, gente. Isso que estão fazendo com as nossas crianças e os nossos jovens é um crime contra a humanidade. E estão sexualizando tudo, estão fazendo com que as crianças fiquem o tempo todo na frente de uma tela de um celular. As crianças não interagem. Depois reclamam que todo mundo virou autista. Isso é muito sério, muito sério. Eu sei que vocês podem até, nossa, elas estão exagerando. Então vai ler, pega uns livros e vai ler, vai se informar, tá? Vai se informar. O negócio é mais profundo do que a gente pensa. Eles não estão só modernizando. Eles estão corrompendo. Corrompendo. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas deixa para lá. Tá? Não, peraí. Então, a próxima vez que você vê o desenho original, presta atenção. Quando ela dá os beijinhos nos anões de despedida, o olhinho dela tá sempre fechado. E eu até fiquei assim, mas de repente é porque o olhinho dela tá sempre fechado ao longo do desenho. Não, tem várias cenas que ela tá com o olho aberto normal. Mas nessa cena especificamente, é sempre de olho fechado. A cena aqui, ela tem 2 minutos, mas a gente não pode passar. Porque se a gente passar aqui, a gente vai tomar um gancho. A Disney fica muito em cima, eu vou colocar aqui, ela tem 2 minutos e 17. Vai botar o link, vai botar o link. Aqui embaixo. Falou? Tá. Então, diz aí, se você já tinha ouvido falar nessa teoria, se você acredita nessa teoria. Nunca tinha pensado, eu sou na coisa dela. Eu tinha pensado, mas algumas cabeças pensantes já trouxeram tantas vezes. Agora o algoritmo já me mostra tanto que eu já acredito que é verdade. Para mim, ela foi ser rainha no reino dele, e ele passou a governar o reino do pai dela e pronto. Eu prefiro acreditar nessa versão ainda, que é a minha versão mais bonitinha também. Falou?
Beijo, Tchau, tchau. bom final de semana. Tchau.